Salve, salve! Muito boa tarde, dia 20 de maio de 2017. Está começando mais uma edição do Clube da Bola aqui na RIC TV. Fica com a gente até as 2h30 que a gente tem muito assunto para debater hoje. Tem as estreias catarinenses na primeira, na segunda e na terceira divisão. Avaí, Chape pela A, Tigre Figueirense pela B e também o Jack pela Série C do Campeonato Brasileiro. E nesse final de semana, tem a quarta divisão, isso mesmo, tem a Série D com Metropolitano, Inter de Lages e também Brusque. Tem a Libertadores essa semana, a gente viu a Chape em campo, venceu o Lanús, mas tudo indica que com um jogador irregular vai dar muito assunto pra gente conversar hoje. O Badá e o Badu vão debater isso. Tem o Avaí na Copa do Brasil Sub-20, semifinal. Perdeu o primeiro jogo no Rio de Janeiro, mas tem a chance aí no jogo de volta, que acontece na próxima quinta-feira aqui na Ressacada, em Florianópolis, de avançar, quem sabe, uma final inédita da Copa do Brasil Sub-20. Quer participar do programa? Mandar uma pergunta pro Badu, pro Badá, pro Juca Miguel é muito fácil. Nosso e-mail é clubedabola@ricsc.com.br ou pelo facebook.com/Clube da Bola RIC. Mande sua sugestão, sua foto, sua dúvida, o seu comentário, que a gente vai ler aqui no programa, vai mostrar aqui no programa. Hora de balançar as redes no Clube da Bola. Teve gols pela Série A, pela Série B, pela Série C, Libertadores e também Copa do Brasil Sub-20. Vamos conferir? Pode rodar pra gente. Pela Série A, Chapecoense foi até a Arena Corinthians enfrentar o Timão. O Corinthians saiu na frente com um gol de Jô. No segundo tempo, o Wellington Paulista empatou a partida. Corinthians 1, Chape também 1. Na Série B, o Figueirense foi até o Serra Dourada encarar o Goiás. O único gol do jogo foi marcado pelo estreante Robinho. Fim de jogo no Serra Dourada, Goiás 0, Figueirense 1. O Criciúma jogou em casa diante da torcida e saiu na frente do Santa Cruz com um gol do lateral Diogo Matheus. Mas no segundo tempo, o Santa surpreendeu e virou a partida, com gols de Vitor e William Barbio. Final de jogo, Criciúma 1, Santa Cruz 2. Pela Série C, o Joinville enfrentou o Ipiranga de Erechim. Quem saiu na frente foi o Jack, com o gol do meia Lúcio Flávio. Ainda no primeiro tempo, Anderson Safira empatou para o time gaúcho. Mais uma vez, o Joinville ficou na frente do placar, com o gol do garoto Buiú. Mas o mesmo Anderson Safira, agora de pênalti, deixou tudo igual. Ipiranga 2, Joinville também 2. Pela Libertadores, a Chapecoense enfrentou o Lanús na Argentina. Wellington Paulista marcou para a Chape. Pênalti para o Lanús e gol de José Sandi. No finalzinho da partida, Luiz Otávio marcou de cabeça e fechou o placar. Lanús 1, Chapecoense 2. Semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Avaí, no Rio de Janeiro, enfrentou o Flamengo. Lucas Silva abriu o placar para o Mengão. E Lohan fechou a conta. Flamengo 2, Avaí 0. O jogo da volta acontece na próxima quinta-feira, na Ressacada, em Florianópolis. Legal, pra gente relembrar aí daquela lembrada nos jogos do meio da semana envolvendo os clubes catarinenses. Agora sim, boa tarde do nosso time que já está em campo. Vamos começar diferente hoje. Em vez de a gente começar aqui pelo estúdio, vamos começar com um link externo que está lá no estádio Orlando Scarpelli. O Cleiton já está por lá, tem convidado especial. Tô vendo aí o Cleiton sentadão na arquibancada do Scarpelli, ao lado do Carlos Zarini. Boa tarde pra você, Cleiton, e aproveita, já vamos fazer pergunta pro Carlito. Tem pergunta aqui no estúdio, hein? O Carlito estava no hotel de concentração com o Figueirense, ele saiu rapidamente, veio nos atender e vai voltar para o hotel daqui a pouco. Então, enquanto o Carlito estiver por aqui, vamos explorar o homem, tentar aí saber algumas informações. Já está te ouvindo também no estúdio, está tudo certo, Carlito está com retorno. Carlito, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Clube da Bola para todo o estado. Começar destacando esse bom momento do Figueirense, que fez a sua parte, um time novo, num curto espaço de tempo, conquistou a primeira vitória. Claro que é apenas o começo, né, Carlito? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar participando do programa. E principalmente hoje, né, sábado, que vai ser um dia especial, né? Realmente é o reencontro com a torcida e a gente espera realmente buscar a vitória, né? O Figueirense tem
essa obrigação, né? E que o torcedor venha prestigiar a volta da primeira camisa, na estreia, na inauguração. Tem uma série de coisas aí importantes e que a gente possa realmente, como foi o jogo de Goiás, né? A primeira vitória, a gente dá sequência, porque vai ser uma caminhada longa e difícil. Agora tem muito torcedor que fala assim, ó, melhor contratação do Figueirense, não joga dentro de campo, está fora. Carlito, é bom esse reconhecimento, né? Não, a gente tem que sempre estar acostumado, né? Tanto para as críticas positivas quanto negativas, né? Mas eu sempre deixo realmente os méritos e são realmente da comissão técnica, do treinador e principalmente do jogador. São eles que entram em campo, são eles que resolvem. A gente faz parte de uma engrenagem junto com o presidente, diretoria, torcida, todos nós, mas são os jogadores que realmente levam realmente todas as coisas realmente positivas e negativas, né? Aí na parte negativa a gente entra, mas no momento positivo realmente das vitórias a gente tem que passar para eles, que são eles que estão em campo. Legal, Mancha, ele está com retorno, está te ouvindo? Se você quiser fazer alguma pergunta, aproveitando o nosso querido Badu também, que conhece muito de futebol, o Badá e os demais companheiros, fique à vontade que o Carlito está ouvindo. Legal, Cleiton, eu tenho uma pergunta assim, a gente está conhecendo agora, conheceu alguns desses novos jogadores na estreia contra o Goiás, mas tem muita gente que ainda vai estrear. O que o Carlito pode adiantar pra gente desses jogadores, porque ele conhece muito bem, né? Afinal foi ele que trouxe, desses jogadores que ainda não estrearam, que o torcedor tá doido para ver eles em campo. Não, isso é verdade. Por exemplo, a gente trouxe o Fábio, que é um goleiro que acabou de ser um goleiro experiente, acabou de ser campeão no interior com o Ituano. Um goleiro alto, que vai estar numa briga aí grande no gol. Temos o Julinho, lateral esquerdo, junto com o Iago, vai fazer essa dupla aí do lado esquerdo. Aí a briga é com eles e quem decide é o goiano. Então temos o Nailo, né, também, um zagueiro alto, né, importante numa Série B você ter jogadores assim. O Clebson, né, que é um meio campista, né, um articulador, que não estreou também. O Joãozinho, que está com uma contratura. Um jogador de velocidade, que joga pelas beiradas, jogador rápido, agudo, que realmente é interessante, né? Jogador driblador, então não estreou também. Então existem realmente atletas que estão ainda no grupo, né? E que ainda não tiveram oportunidade de aparecer para o torcedor. Mas vai ter tempo, faltam ainda 37 rodadas e tem muita coisa ainda. E aí, mais alguém? O Badu tem uma pergunta sim, Cleiton. Badu, primeiro, boa tarde, né, Badu? Você está entrando no papo aí. Boa tarde, faz a sua pergunta aí pro Carlito. Boa tarde aos amigos do Clube da Bola, ao Carlitos, torcer para que o Carlitos faça realmente a coisa certa, mas eu queria, o nosso Figueirense conseguir aí os resultados positivos, eu queria saber qual é o critério que é usado para trazer esses jogadores que normalmente eles trazem, que hoje a maioria deles são desconhecidos. Só para lembrar que no passado a equipe contratava um jogador por aquilo que ele fazia no ano seguinte. Hoje não é bem assim. Boa tarde, Badu. Na realidade, pode ser desconhecido para alguns, mas nós que estamos no mercado do futebol, não. A grande maioria desses jogadores estavam disputando o Campeonato Paulista da Série A1. Vou dar um exemplo. O Joãozinho, por exemplo, ele estava o ano passado jogando a Série B pelo Vila Nova. Esse ano estava jogando pela Ninense, né? O caso do Zé Antônio, o volante também, a mesma situação. O Luigi estava no CRB, então o Fábio foi campeão agora. Então são jogadores que a gente vem monitorando, não só desse último ano que passou, né? Mas são jogadores que a gente conhece. O Renan Mota, eu conheço ele desde a categoria de base, né? No Santos, né? Passou por Monte Azul, passou por Oeste. Então são jogadores que a gente conhece. O próprio Clebson pelo Salgueiro, jogou várias competições pela Série B. E o perfil do jogador, do que a gente necessita, do que a gente precisa realmente para que a gente pudesse mudar realmente o perfil do time. No primeiro momento, ninguém tinha noção, porque é normal, foi tudo, chegaram jogadores, saíram atletas, mas muita coisa tem que acontecer ainda, falta entrosamento ainda, né? A gente teve um jogo treino só contra o Criciúma e foi 45 minutos, foram 45 minutos. Então a gente acredita que a ideia, e todos nós queremos, é que realmente a coisa venha evoluir. Mais algum aí, Mancha, nessa primeira sessão? Fazer o seguinte, Cleiton,
Vou apresentar o Badá aqui, o boa tarde do Badá, o boa tarde do Ju, que a gente já volta aí pro Scarpelli. Pode ser? Fica aí com o Carlitos, pode ser? Combinado, ficamos por aqui sim. Legal, a gente já volta com o Clito direto lá do Scarpelli em Florianópolis, mas agora vamos colocar o Badá nesse papo, o boa tarde do Badá lá de Chapecó, porque o que não falta é assunto. Estreia diante do Corinthians com um bom empate lá em São Paulo, uma bela vitória na Libertadores, mas daí parece que tem um jogador irregular, Badá. Pode melar a história da Chapecoense? Boa tarde pra você, Badá. Boa tarde, Mancha. Grande abraço a todos aí ligados no Clube da Bola. Resumiu a semana da Chapecoense, um belo empate contra o Corinthians, lá surpreendentemente. Sábado passado aqui eu estava bem pessimista em relação à estreia da Chapecoense, vinha de uma derrota lá para o Atlético Nacional de Medellín por 4-1, não tinha feito um bom jogo na decisão contra o Avaí, mas surpreendeu positivamente, fazendo um bom jogo, poderia até ter vencido. Chapecoense foi prejudicada também pela arbitragem, isso não dito por mim, mas pela própria CBF, mas foi uma boa atuação contra o Corinthians no empate em 1-1. E uma atuação melhor ainda contra o Lanús, lá na Argentina, no meio de semana, pela Libertadores, uma vitória extraordinária pelo placar de 2-1, um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. Aí a gente está vendo os lances da vitória contra... não, esse aí é o jogo do empate, né? Contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E aí sim, aí é grande vitória contra o Lanús, o atual campeão argentino. Jogar na Argentina, todo mundo sabe, desnecessário dizer o quanto é difícil, mas parece que o Wagner Mancini encontrou a formação ideal, a começar pelo Jandrei no gol. Até então era o terceiro goleiro, entrou muito bem, tomou conta da posição. Duas grandes atuações do Jandrei contra Corinthians e contra Lanús, com o Apodi na direita, com o João Pedro no meio. Então parece que acertou o time, o Wagner Mancini. Conseguiu duas boas atuações e essa aí foi uma bela vitória pelo placar de 2-1 contra o Lanús. Só que daí surgiu este problema aí relacionado à punição ao zagueiro Luiz Otávio, né? Conmebol julgou e puniu o Luiz Otávio com 3 jogos, não poderia estar em campo. A Chapecoense alega que não recebeu o e-mail, né? E se alguém recebeu, ainda não se sabe quem, e não levou em consideração, cometeu um ato falho, que não pode acontecer num clube, né, que sempre teve tanta organização quanto a Chapecoense. Então a Chapecoense está na eminência de perder os pontos e ser eliminada da Libertadores, né? Não conseguir a sua classificação. Ainda não está classificada. Essa vitória aí deixou a Chapecoense viva. Vamos dizer que não perca os pontos para o Lanús, né? Mesmo assim vai ter que ganhar do Zulia para poder se classificar. Depende apenas dela. Com uma vitória, não perdendo os pontos para o Lanús e vencendo o Zulia, a Chapecoense se classifica. Agora, se, por exemplo, perder o jogo, o Zulia pode até o Zulia se classificar, né? Então nada está garantido, mas o fato é que a Conmebol abriu um processo contra a Chapecoense e a Chapecoense tem até segunda-feira para se defender. E segunda-feira, mais tardar até terça-feira ao meio-dia, a Conmebol vai definir. Então está muito próximo da Chapecoense perder os pontos. A realidade é essa, não adianta. O e-mail chegou no clube, porque a Conmebol enviou para a CBF enviou para a Federação Catarinense e a Federação Catarinense enviou para a Chapecoense. A Chapecoense continua dizendo, tem falado muito pouco a respeito do assunto. Quem é procurado para falar, nossa reportagem tentou entrar em contato com a direção da Chapecoense, não querem falar sobre o assunto. Mas a realidade é essa, né? Se cometeu o erro, vai ter que pagar. Vai ser um erro, um pagamento dolorido, porque o que foi conquistado em campo pode ser perdido no tapetão. Ainda não foi. Está todo mundo aqui crucificando, criticando muito a direção da Chapecoense. Ainda não está definido, mas tudo leva a crer, né, que houve um erro administrativo e esse erro pode causar a eliminação da Chapecoense na Libertadores. Não seria eliminada, vai jogar contra o Zulia, vencendo o Zulia, ainda consegue classificação para a Sul-Americana, né, para as oitavas de final da Sul-Americana. Então, festival de erros aí que a gente está esperando por uma definição. E erro também da própria Conmebol, que é bem enroladinha, bem desorganizadinha a tal da Conmebol, porque eles infringiram o próprio regulamento deles. Tem um artigo no regulamento da Conmebol que diz que, nesse caso de punição, o clube tem que ser comunicado diretamente, Conmebol Clube. E a Conmebol comunicou a CBF comunicou a Federação Catarinense, a Federação Catarinense comunicou a Chapecoense. Então tá feito o rolo e a realidade é essa, para tristeza da torcida da Chapecoense, a eminência é de perder os pontos. Perde por WO 3-0. E aí, se perder os pontos é porque cometeu o erro, e se cometeu o erro, tem que pagar o preço pelo erro cometido. É um erro crasso, que não pode ser cometido por um clube que disputa uma Libertadores da América. Pode ser que a Chapecoense venha pagar um preço muito alto por isso. Aguardaremos
a definição que acontece na segunda-feira. A Chapecoense tem direito à defesa, vai se defender, mas, ao que tudo indica, a possibilidade de perda de pontos ela é muito grande. E se perder os pontos, está dentro da regra, então tem que acatar e ficar bem quietinho, não tem o que chorar. Legal, já o Badá volta para falar mais de Chapecoense, de Campeonato Brasileiro, e não é a primeira vez não, né? A gente lembra da história do Avaí, que jogador irregular, perdeu pontos, caiu na tabela. Teve o Joinville com jogador irregular, perdeu o título por um jogador inscrito que não estava, o André, e agora essa história da Chapecoense. Ainda falando de Série A, Badu, como é que você viu a estreia do Avaí, né? O empate em casa, que o que mais chamou a atenção nesse jogo não foram os lances, não foram as defesas, foi um erro de arbitragem. Foi pênalti, né, Badu? Pois é, rapaz, a arbitragem ela vai ser sempre assim, desde o começo da história do futebol e vai continuar sendo assim. Pode ter tecnologia, pode não ter, é que a tecnologia pode corrigir um erro de arbitragem, pode resolver o problema. Eu penso que o Avaí, com Vitória, com Bahia, com Ponte Preta, com Chapecoense, esses times jogando dentro de casa, o Avaí tem que fazer os 3 pontos, se ele quiser permanecer. São times, do meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente, do campeonato do Avaí, entendeu? Então, foi uma perda, do meu ponto de vista, de 2 pontos. O Avaí teve essa possibilidade, a arbitragem acabou não dando... Talvez também, se tivesse o pênalti, o goleiro poderia pegar ou colocar para fora, a gente não sabe. O Si não joga, né? Agora o Avaí precisa corrigir, melhorar a sua equipe, e jogos desse tipo aí, jogando dentro de casa, é importante fazer os 3 pontos para que o Avaí permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente já vai ver o lance ali, Badu. A gente teve algumas estreias, né? O Simeão jogou, o Diego Tavares também entrou. Jogaram pouquinho, jogaram né? pouco, mas deu para ver alguma coisa? É assim, ó, quando o jogador é gênio, em 5 minutos tu vê. Quando ele é muito ruim, em 5 minutos tu também vê. Agora, jogadores normais, comuns, como a gente está vendo no futebol brasileiro hoje, você precisa de mais 2, 3 jogos, ou até quem sabe mais um pouquinho, para você fazer uma avaliação definitiva. Legal, Badu. A gente vai fazer o seguinte, então. Da Série A, a gente vai caminhando para a Série B. Tem Figueirense e também tem o Criciúma. Vamos colocar o Renan nesse papo? O Renan vai falar pra gente da semana do Criciúma. Ele que acompanha no sul do estado toda a movimentação nos clubes de lá. No momento, só o Criciúma tá jogando, né? O Tubarão deu aquela parada com o fim do Campeonato Catarinense. Vamos colocar o Renan nesse papo aí pra ele falar um pouquinho, Renan, do que aconteceu lá nessa virada do Santa Cruz no Heriberto Wilson e também o que o Criciúma tem pela frente. Fala daí, Renan. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos amigos ligados no Clube da Bola. Olha, a estreia pro Criciúma na Série B foi nada agradável. Era um dia festivo, o Tigre comemorava 70 anos, levando em consideração a fundação do comerciário que deu origem ao Criciúma, mas aí faltou combinar com o Santa Cruz. O Tigre até saiu na frente, mas depois levou a virada dos pernambucanos e perdeu esses 3 pontos em casa. O torcedor foi embora bastante chateado ao fim da partida. E o discurso desde então é de que é preciso recuperar esses pontos perdidos. Vai ter essa primeira chance hoje diante do Oeste, que também perdeu na primeira rodada fora de casa para o Paysandu. Agora vai querer com certeza recuperar também esses pontos jogando na Arena Barueri e vai ser um reencontro, melhor dizendo, do Criciúma com o técnico Roberto Cavalo, o último comandante antes da chegada do David. Com certeza vai ser bastante interessante esse jogo de logo mais, também em função disso. A filosofia segue a mesma, o Criciúma tenta valorizar a posse de bola. Na minha opinião, o que falta é ser um pouco mais incisivo no ataque. O Criciúma precisa transformar essa posse de bola em gols, o que não tem acontecido. O time fica tocando muito de lado, mas não consegue chegar. Se conseguir equilibrar essas duas situações, com certeza pode ter boas chances na partida de logo mais. Um abraço aos colegas e até a semana que vem. Um abraço, Renan. O Oeste foi um time que me surpreendeu ano passado. Gostei muito de ver o Oeste em ação. Não foi bem na competição, mas foi um time que surpreendeu. Vamos fazer o seguinte, o Cleiton e o Carlito estão lá no estádio Orlando Scarpelli, estão com um link ao vivo, já vão voltar. Mas vou mostrar uma matéria que o Cleiton citou ali, o Carlito também citou o Fábio, o goleiro Fábio e o lateral Julinho. O Figueirense segue com essa reformulação. Esses 2 atletas foram apresentados e mostraram na entrevista coletiva que experiência e alto astral não vão faltar. Tem gente nova chegando, veterano sendo apresentado no Scarpelli. Perfeito, tem muitos goleiros experientes, né? Sei lá, veterano a gente usa. Foi mal, né, Fábio? Veterano não caiu legal. Experiente, vai, tá bom assim? Acho que é melhor, né? Então seja bem-vindo, goleiro Fábio.
Quer dizer, você e o lateral esquerdo Julinho. Agora, sabe o que chamou a atenção na apresentação dos jogadores? O sorriso da dupla. E já que os anos 70 e 80 estão na moda, como diria o saudoso Bolinha... Na boca do povo! Invadimos a Rádio Figueira, porque o Scarpelli teve sim o seu dia feliz. Então, a melodia do momento vem com o Ângelo Máximo, porque aqui... Que dia feliz! Julinho tem 30 anos e chega com uma meta bem ousada. Os caras me receberam muito bem, entendeu? Grupo bom, jogadores muito experientes, né? E se Deus quiser, o meu objetivo é ser campeão. O gaúcho é só alegria, na entrevista, no treino. E pressão? Ah, nem pensar. A lateral esquerda do Figueira sempre foi visada. Tudo isso por causa do passado vitorioso desse setor. André Santos e Felipe Luiz, por exemplo, chegaram à seleção brasileira. E daí? Julinho é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul. Adivinha? Terra do campeão. Aí vai cobrar Branco. Arranca, se le pega com um hierro, le pega Branco al arco, golaço! O Branco? Ah, louco, eu acho que é uma honra representar minha cidade, sabe? Até próprios jogadores de lá, como o André Luiz, zagueiro é de lá, até o próprio falecido, que é o Denner, né? Era de lá também, então é uma honra mesmo. Fábio é o tipo de atleta que chega com a missão de ajudar. 2 metros de altura e uma vontade de não ser apenas mais um, e sim um para representar muitos. Eu chego aqui com uma vontade muito grande de ajudar e, repito, o Figueira tem que estar na Série A. Esse grupo que está sendo formado pela diretoria, pelo professor, está bem ciente disso. E na última semana de novembro, a torcida pode ter certeza que o Figueira vai estar na Série A, que é o lugar que ele tem que estar. E para quem pensa que 38 anos é um problema, que nada. E a gente até brinca, né? Goleiro é como um vinho, quanto mais velho, melhor. E eu caibo bem nessa expressão aí, nesse dito popular. É verdade, não podemos negar, foi uma apresentação diferenciada. E acima de tudo... Que dia feliz! Que legal. Ó, pegando a onda ali do... É da minha época. Badu dançou muito o Ângelo Máximo, não dançou, Badu, é verdade? Claro, claro, é da minha época. Dançou? Dia feliz? Isso, ele veio no Flamenguinho de Capoeiras tudo. Tocou aqui? Claro. Que legal. Nessa onda aí de dia feliz, vamos voltar pro estádio Orlando Scarpelli. Claro que o torcedor hoje quer um dia feliz por aí no bairro Estreito. Cleiton, que tem novidade, né? Tem lançamento da camisa... da nova camisa, né? Não ganha o jogo, a camisa não ganha o jogo, mas é muito importante para todo o marketing, tudo que envolve um clube grande de futebol como o Figueirense, né? É verdade, tem aí a camisa número 1, uniforme número 1, e não foi só o Badu, né, que dançou essa música aí, não, o Ângelo Máximo. O Carlito é um pouco mais jovem, tem 47 anos, e falou que dançou muito também essa música aí, Dia Feliz, né, e Bolinha, Chacrinha, enfim. Ô Carlito, contratações... Marco Antônio e Serginho. O Serginho já aí uma negociação que vem há um bom tempo. E o Marco Antônio que surgiu, né? Até um nome muito forte nas redes sociais. Primeiramente o Marco Antônio, qual a situação? Não, com o Marco a gente vem conversando com ele e com o cunhado dele, que é o procurador. E ainda não tem nada definido, né? A gente está conversando com ele. A pedida primeira foi muito alta, baixou. Então, estamos ainda em negociação. Se for dentro do que realmente está dentro do que a gente pode, realmente, o que o Figueirense está se colocando e propondo dentro do campeonato, em todos os sentidos, vai ser muito bem-vindo, né? Um atleta que tem uma passagem aqui interessante, um jogador de qualidade, uma bola parada boa, né? Na primeira conversa que a gente teve com ele, ele ficou extremamente feliz, contente, mas vamos esperar, toda negociação realmente ela depende de uma série de coisas. E o Serginho? Fato novo? Não, o Serginho encerramos a negociação ontem, né? Demorou e se arrastou bastante por causa de uma cláusula de contrato, onde o jogador estaria indo para a Europa e não estaria deixando nada para o Figueirense. E o Figueirense não é barriga de aluguel, né? É um direito do Santos, mas o Figueirense não aceitou, conversei com o presidente, e então está encerrado o caso do Serginho. Encerrado, pode pintar fato novo. Encerrou mesmo? Encerrado.
encerrado, ponto final, página virada, estava tudo acertado, salário, mas quando entrou na parte que eu sempre falei que era uma cláusula que é muito importante, porque quando abre a janela agora, você pode ficar, o jogador vai para lá e você fica aqui sem ter absolutamente nada. O jogador pode até ser vendido, ser negociado, mas que deixa alguma coisa para o Figueirense para a gente poder ir ao mercado. Agora o jogador vir, aparecer, chegar no meio, o jogador que tem passaporte comunitário, e no meio do ano ir embora e a gente ficar aqui com a mão abanando, não. Isso daí não, a gente sabe, eu sei da qualidade do Serginho, mas o mercado está aí e tem outros grandes jogadores. Legal, obrigado pela sua participação. O Carlito, que vai aí para o hotel de concentração, saiu do hotel, veio nos atender, vai voltar para o hotel e registrar aí essa participação, viu, Carlito? Não, eu que agradeço e chamar o torcedor. Isso, boa. Eu queria que realmente o torcedor nos dê um voto de confiança, porque muitos desses jogadores que vão estar em campo hoje não têm noção e não conhecem a força da torcida do Figueirense, a força do que é jogar no Scarpelli. Então hoje é o segundo jogo e esse atleta precisa sentir o calor realmente, precisa saber a força que vem da arquibancada. Então eu estou convocando realmente para que essa torcida venha nos apoiar, porque que a gente tenha, como vocês estão falando de um dia feliz, a gente tenha realmente uma tarde importante e que a gente possa sair com os 3 pontos. Tirasse a frase da minha boca, né? Já no tema da música, que seja um dia feliz após o término do jogo. Não, eu tenho certeza que dedicação, trabalho, força, isso daí não falta e não pode faltar nunca, ainda mais a gente falando de futebol profissional. Mas com o apoio do torcedor isso ajuda bastante. Legal. Carlos Zarini, superintendente de futebol do Figueira, comigo ao vivo aqui, direto do Scarpelli, viu, Mancha? Obrigado, Cleito, obrigado pela participação, transmite um abração aí pro Carlito e bom trabalho aí no jogo que você tem, uma missão daqui a pouquinho. Legal, temos sim. Um abraço a todos. Obrigado, Cleiton. Carlito, grande figura aí, passou pelo Figueirense, passou pelo Avaí, de volta ao estádio Orlando Scarpelli, sempre atendeu muito bem a imprensa, não é de papo furado não, fala o que tem que falar, se está confirmado ele diz que está confirmado, se não tá ele diz que não tá. Um abração, Carlito, legal e bom jogo pra vocês. Vou fazer o seguinte, né? É bom isso. Bom isso, mano. Bom trabalho muito em cima de mentiras. Ah, não posso falar, não quero dizer. O Pereirinha vai ser contratado pelo Figueirense. Não tem nada. Não faz o nosso perfil. Aí amanhã tá jogando. Isso, amanhã eles contratam. Então isso é muito bom e ficar esclarecido assim, fica melhor para o torcedor, para a diretoria mesmo e para ele, que é o responsável por fazer o futebol do Figueirense. Legal, Badu. Fazer o seguinte, vamos de Série C, coloca o Juca Miguel aqui, que ele tá doido pra falar. Essa semana, acompanhei o Juca no live que ele faz ali no Facebook, após a rodada, comentando aí o que aconteceu, acompanhei, já vi o comentário dele sobre o empate do Jack lá em Erechim, mas agora ele vai falar pra todo mundo. Boa tarde, Juca. Dava pra ter levado esses 3 pontos. Levado não, ter trazido, né, de Erechim pra cá, esses 3 pontos, né, Juca? Boa tarde. Boa tarde, Mancha, Badu, Badá, todo ouvinte ligado aí no Clube La Bola, nosso telespectador. Olha, Mancha, ficou no quase o Joinville, por 2 vezes esteve à frente do marcador, equipe do Ipiranga de Erechim, essas equipes gaúchas tem uma pegada diferente, uma intensidade de marcação muito diferente, a gente está acompanhando alguns lances aí, mas o Joinville foi superior. Um gramado, o Badu tinha até alertado na semana passada, gente, 5 metros a mais de fundo, 10 metros a mais de cada lado, é muita coisa. O Joinville acabou se perdendo um pouquinho na marcação, o Ipiranga de Erechim também se perdeu um pouco na marcação, prova disso é o 2º gol do Joinville. Aí a participação do Tinga foi muito bem, o Lúcio Flávio conseguiu desencantar, mas o Joinville deve ter mudanças a partir da 3ª rodada. Amanhã o Joinville enfrenta o Volta Redonda aqui na Arena, às 16 horas, e o técnico Fabinho vai repetir a mesma escalação. Aí o gol do Lúcio Flávio, chegando na área, pisando dentro da grande área, como gosta o Fabinho. O Eliomar jogando com uma espécie de falso 9, mas infelizmente ponto negativo foi o bom goleiro Matheus, que falhou nos 2 lances. Aí o chute do Safira que estava no Almirante Barroso, foi o grande destaque, a grande contratação do Ipiranga. Pra você ver, Badu, como Série C realmente a coisa é complicada. O grande nome do Ipiranga é o Safira, rebaixado aqui do Barroso. Aí o Matheus acabou falhando nesse gol, um chute, no meu entendimento aí, defensável, ele poderia ter espalmado para escanteio. Aí no segundo tempo, aí o gol do Joinville a virada. Você vê o Breno, ó o Buiú. Buiú passa e o Heracles para. Ó. Por quê? Porque o jogador tá acostumado que o gramado acaba ali, mas tinha 5 metros de gramado. O Buiú foi lá, aproveitou porque tá de frente pro lance e marcou aí o 2º gol do Joinville. Felizmente o Joinville que acabou sofrendo empate numa saída completamente atrapalhada. Aí o Heracles driblou o Matheus, mas perdeu o ângulo dele, que é canhoto, tentou puxar para a perna direita, não deu. E no segundo tempo o Joinville acabou aí também sofrendo o empate com um pênalti totalmente errado do goleiro Matheus
e o Joinville ficou aí mesmo no 2-2. Mas um bom resultado, importante pontinho fora de casa. Amanhã tem o Volta Redonda, a única equipe que venceu do grupo do Joinville, o resto tudo empate, aí um gol anulado, e aí era certo, né? A próxima vez que alguém caísse dentro da grande área, a bola que bateu no peito do Darley, os jogadores pediram, aí Série C é isso, né? Pressionaram o árbitro, foi todo mundo em cima, e no próximo lance era certo que ele marcaria pênalti, e não teve dúvida. Aí, uma saída atrapalhada no Matheus, pênalti que o próprio Safira, hein? Saiu do Almirante Barroso, vestiu a camisa 10 e olha a categoria do Safira, bola para um lado, goleiro para o outro, assim como batia o meu amigo Badu. Então, gente, o Joinville ficou no 2-2 e amanhã, às 14 horas, às 4 da tarde, aqui na Arena Joinville, tem um confronto bem difícil contra a equipe do Volta Redonda. Precisa vencer, são apenas 9 jogos em casa, 9 jogos fora. Série C é 2 grupos de 10 clubes para cada lado. Para a próxima fase avançam os 4 primeiros e o Joinville, ao lado de Volta Redonda e Botafogo de São Paulo, no meu entendimento, são os favoritos. Por isso que amanhã, Mancha, é importante conseguir 3 pontos na Arena, claro que com a volta do torcedor em massa. Já já o Juca volta, o Juca que tem um fã aqui no estúdio, hein? Badu quer falar. Deixa eu só lembrar, são 3 detalhes aí pro Juca. 3 detalhes. Primeiro, da arbitragem. Não é um privilégio da Série C, erros. O mundo inteiro está vendo aí erro de arbitragem, como nós falamos no começo. Segundo, Safira, apesar de ter jogado num time que caiu, foi destaque, um dos destaques do Campeonato Catarinense. É muito bom jogador, o Safira. E terceiro, é que é isso mesmo, Juca. O nivelamento do futebol brasileiro, ele está por baixo. Então, está bem baixo o nível do futebol brasileiro. Então, um time da terceira divisão pode vencer um da primeira tranquilamente. Eu não vejo muita diferença, não, porque o nosso futebol toma de 7-1 exatamente por isso, né? Legal, Badu. Daqui a pouco tem mais Badu, mais Juca, mais Badá. Ainda tem Marcelo Nunes, Emerson Luiz, o convidado Rafael Araldi para falar um pouquinho da Série D. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí não, hein? A gente já volta.